Eu convido você a abrir aí a Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, comecinho da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 3, e nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Êxodo 3, de 1 a 5. Hoje eu quero falar um pouquinho com você que está tranquilo, que está tudo bem. Falar com você que está em paz, está sossegado, que está tudo dando certo na sua vida. Hoje eu quero falar com você, né? Geralmente a gente fala assim, vamos falar com quem está passando problema, dificuldade. Hoje não, eu quero falar com você que está tudo bem com você. E em nome de Jesus, se está tudo bem, vai melhorar ainda mais em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 3, o verso 1 ao verso 5, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, conforme o Senhor tem planejado e conforme é o desejo do teu coração, Senhor. Continua conosco neste momento da palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Esse trecho da palavra fala de um homem chamado Moisés, né? E a Bíblia diz que esse homem, ele trabalhava para o sogro dele. O sogro dele era um homem chamado Jetro. Jetro era um sacerdote, numa terra chamada Midian, e Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. E a Bíblia diz que um dia, enquanto ele estava apacentando, ele levou o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E quando ele chega no monte de Deus, a Horebe, ali então começa a acontecer algumas coisas. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, no meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e aquela sarça pega fogo, e lá do meio daquela sarça, em chama de fogo, Deus vai falar com Moisés. Então, olha o cenário. Moisés está trabalhando, um dia normal de trabalho, como outro qualquer, está lá no deserto, tranquilo da vida, né? O deserto é um lugar tranquilo, né, irmãos? Apacentar ovelha no deserto. Não tinha trânsito, né? Não tinha bip, 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 né? Já viu esse bip, 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 né? Você está aqui, às vezes você até assusta, né? Você está indo bem tranquilo, bip, bip, né? Lá para São Paulo, então, nem se fala, né? A loucura. Moisés não, Moisés estava lá no deserto, bem tranquilo, apacentando as ovelhas tudo mansinha, ovelha tudo abençoada, o rebanho, estava tudo tranquilo com Moisés. Lugar, talvez, muitas pessoas nem lembravam mais de Moisés, porque estava lá, tranquilamente, levando a sua vida sossegadamente. Até que ele chegou no monte de Deus. Chegou em Horebe. E quando ele chega em Horebe, então Deus começa a mexer com a vida dele.
Por isso que eu falei para você, tá tudo bem? Deus vai mexer com você então, né? Deus começou a mexer com Moisés. E aí Deus vai aparecer numa sarça. Imagine uma sarça, uma árvore não tão grande, pequena, um arbusto. E aquele arbusto vai pegar fogo. E vai pegar fogo e vai começar a queimar. E aquilo não vai se consumir. Porque o fogo que estava ali naquela sarça não era o fogo que você conhece. Não é o fogo que queima a sua mão lá. Não é o fogo que a gente conhece aí quando a gente faz aquelas fogueiras, aquelas coisas. Era um fogo diferente, porque a sarça estava cheia de fogo, mas aquele fogo não consumia aquela sarça. Então era um fogo diferente. Era um fogo que acompanha a presença de Deus. É um fogo que acompanha aonde Deus está, aonde Deus vai. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Então onde Deus está, tem fogo, né? E Deus estava naquela sarça, e Deus vai falar com Moisés. E Deus vai começar a chamar Moisés, e vai falar para Moisés, e Moisés vai olhar aquela sarça, e Moisés vai ficar assustado com aquilo, né? Imagine, irmãos. De repente você olha e vê algo totalmente diferente, totalmente desconhecido para você. O ser humano, por natureza, ele é meio curioso, né? Por natureza, ele já é um ser curioso. Já viu aqui como que é? Dá um grito lá na rua, pensar que não, está todo mundo na rua. Quem gritou? Né? Está todo mundo querendo saber o que é, não é assim? Tem algum carro aí, dá algum acidente, pensar que não, aparece gente tudo quanto é lado, né? Por quê? Porque o povo é curioso. O ser humano é curioso por natureza. E imagine Moisés, diante daquela sarça, aquilo queimando, e queima, estrala, e faz o fogo ardendo lá, e não se consome. Mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente. A Bíblia diz que ele para. A Bíblia diz que ele fala assim, o versículo 3, então disse consigo mesmo, falou para ele, Moisés falando para ele mesmo, eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então Moisés vai lá, e quando Moisés decide se aproximar daquele fogo, daquela sarça ardente, então aí Deus vai falar com Moisés. O versículo 4, ele diz assim, vendo o Senhor, que se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse. Então, quando Deus percebe que Moisés vai se aproximar, Deus chama ele. E olha o que Deus vai dizer para Moisés, queridos. E Deus continuou, não te chegues para cá. Final do versículo 5. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Quando Moisés vai se aproximar de Deus, Deus pede para ele tirar algo. Deus pede para ele tirar a sandália. Dá para imaginar? Por que Deus vai pedir para Moisés tirar a sandália? Já pensou se eu falasse assim para você? Quer receber sua bênção? Vem aqui à frente, mas tira o seu tênis, ou a sua sandália, ou o seu chinelo. Fala, não vou tirar não, porque a minha meia só tem o cano, né? Então, posso tirar não. Então, o dedão está de fora, né? Mas Deus vai pedir para Moisés tirar a sandália. Por que Deus vai pedir para ele tirar a sandália? Deus podia pedir para ele tirar, não sei se ele estava de boné, de chapéu, de óculos. Mas Deus vai pedir para ele tirar a sandália. A sandália, nesta época de Moisés, geralmente ela era usada para andar, logicamente, proteger os pés, mas era onde acumulava a poeira, aonde acumulava a sujeira, aonde ele tocava na terra, aonde ele pisava naquelas pedras, aonde ele caminhava.
E Deus vai pedir para ele tirar. E fala: você quer se aproximar, Moisés? Trocando outras palavras, se você quer se aproximar, quer chegar mais perto, então tira a sandália. Porque a terra onde você está pisando é terra santa. A terra em si era a mesma terra. O Monte Horebe é um dos montes principais dentro do contexto bíblico, muito conhecido, o Monte Horebe. Mas é só um monte. Por que aquele monte agora se tornava a terra santa? Por causa da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo. E onde Deus está, tudo se torna santo. Até você, Deus tornou você em santo. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então você é santo. Amém? E o santo que a gente entende, a gente pensa assim: santo é aquele negócio que a gente imagina lá, que a gente conheceu. Não, queridos. Santo significa separado para Deus. Separado para Deus. Eu lembro de muitos anos atrás, tinha uma banda, não sei se você lembra dessa banda, a banda Kadosh, né? E eles falaram: Kadosh quer dizer santo, né? Eram uns morenão que cantavam, né? Separado, né? E eles cantavam bonito, né? Muito legal. E santo significa isso, ser separado. Por isso, Deus fala para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é santo. Quer se aproximar de mim, Moisés? Tira a sandália. E às vezes, querido, nas nossas vidas, a gente chega num momento da nossa caminhada que Deus vai pedir para a gente tirar algumas coisas das nossas vidas. Moisés estava tranquilo lá, mas Deus tinha uma missão para Moisés. Deus não se esqueceu de Moisés. Muita gente se esqueceu de Moisés. Muita gente já não lembrava mais de Moisés, mas Deus não esqueceu de Moisés. Assim como Deus não se esquece de você. Deus não esqueceu de você também. Assim como ele não esqueceu de Moisés, ele foi lá, se manifestou numa sarça, num fogo, para chamar a atenção de Moisés, para dizer para Moisés: Moisés, eu não me esqueci de ti. Assim como hoje ele diz para você: eu não me esqueci de ti. Talvez você pense que eu estou longe, distante, mas eu não esqueci de ti. Deus não se esqueceu de você. E assim Deus vai chegar para Moisés e falar: Moisés, tira a sandália, porque eu tenho uma obra, eu tenho um projeto com você. Tira a sandália, porque eu quero te levar a viver e a experimentar algumas coisas que você nem imagina. E Moisés vai relutar com Deus algumas coisas lá, mas no fim Moisés vai render e tudo vai dar certo na vida de Moisés. E Moisés se tornou um grande libertador. Não somente de uma pessoa, mas de uma nação toda. Porque Deus não esqueceu de Moisés. Assim como Deus não se esqueceu de você. Por isso eu estou falando aqui que Deus ia mexer com você nessa noite. Porque se você acha que está tudo bem, Deus vai movimentar sobre você e vai pedir para você tirar alguma coisa da sua vida. Porque Deus tem um plano, um projeto com você. E Deus quer te levar a mais. Deus quer te levar além. Deus quer que você avance. Talvez você já disse: olha, eu já aceitei Jesus, eu já estou na igreja, eu já me batizei, a minha família está tudo lá, está tudo junto, tranquilo, tudo bem, está mil maravilha. Mas Deus quer mais, Deus tem mais para você. E Deus não se esqueceu de você, como Ele não se esqueceu de Moisés. E agora deixa eu contar um segredo para você. Não sei se você vai gostar. O segredo é que não tem como convencer Deus. Moisés lutou. Eu não sei falar, eu sou duro de palavra, eu não sou isso, eu sou aquilo. E Deus: tá bom, Moisés, fala mais, vai, Moisés, fala. E mas é aquilo, Senhor, é aqui. Eu vou levar você lá para o Egito. Não, lá não pode, tem o faraó. Tá bom, Moisés, o que mais?
Não sei, eu sou meio gago. Não, vou mandar seu irmão junto com você. O que mais? Fala aí. Aí acabou os argumentos. Não tem como você convencer Deus daquilo que Ele planejou para você. E o que você precisa tirar hoje para viver o plano e o projeto que Deus tem com você? Talvez você faz como Moisés. Senhor, eu não sei falar. Eu não tenho tempo, eu não estudei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Talvez você esteja cheio de razões como Moisés estava. Mas as razões de Moisés não convenceu Deus. As suas também não vão convencer Deus. Porque Deus tem algo melhor, maior para você, em nome de Jesus. Amém? O que você precisa tirar nessa noite? Talvez você precise tirar o medo. Talvez você precise tirar a incredulidade. Talvez você precise tirar a insegurança. Talvez você precise tirar o complexo. Na minha casa, no meu jeito, eu sou assim, eu sou daquilo. Talvez você precise tirar algo nessa noite. Qual a sandália você precisa tirar? Para que Deus possa manifestar o poder dele sobre você. Para que Deus possa direcionar você naquilo que ele tem preparado para você. Talvez você precise tirar algumas coisas. Eu sei que eu sou assim. Talvez você precise tirar a forma, né? Não, eu só vou se Deus falar assim, assim e assim. Eu só faço se Deus me disser assim. Talvez seja a forma. A forma que Deus usou para falar com Moisés na sarça ardente. Deus já se manifestou para ele dizendo, olha, eu sou o Deus do impossível. A sarça está pegando fogo, mas não se consome. Porque o fogo que está nessa sarça é o fogo da presença de Deus. Um fogo totalmente diferente daquilo que Moisés conhecia. Porque se não fosse dessa forma, Moisés não se renderia. Talvez Deus está buscando uma forma, uma maneira para chegar até você. E tudo que Deus faz, todo esse culto, tudo que Deus está realizando aqui desde o início, talvez seja a forma para você entender o plano e o projeto que Ele tem com você. Mas talvez Deus espera que você tire a sandália nessa noite. Tire a sandália. Tire a sandália e se aproxime. Tire a sandália e, Senhor, eu vim até aqui, eu quero mais de Ti. Senhor, eu sei que o Senhor já transformou a minha vida, eu sei que eu já sou salvo, eu sei que o Senhor já fez grandes coisas na minha vida, mas eu quero mais do Senhor. Eu quero mais. Eu não quero parar aqui, eu não quero estacionar aqui, eu quero continuar. E assim como Deus foi lá naquele deserto, no Monte Horebe, Deus está aqui para tocar na tua vida nessa noite, para mudar a sua história nessa noite. Moisés estava lá no deserto, cuidando de ovelhas, cuidando das ovelhas do sogro dele. Mas Deus tinha uma nação para ser liberta, uma nação para ser tocada, uma nação para ser resgatada. Talvez você está aqui nessa noite e Deus tem algo com você, para que você seja o que Ele quer que você seja. Talvez Deus está te chamando nessa noite para fazer algo que talvez você nunca imaginou. Talvez você nunca pensou nisso, como Moisés não tinha pensado. Mas nós precisamos, nessa noite, tirar as sandálias. Não tem como aproximar de um Deus santo, tão santo como Ele é, com as sandálias. Por isso que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro fala para ele assim, jamais o Senhor vai lavar. E Jesus fala, se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro muda de ideia, né? Pedro era daquele que falava as coisas, já mudava de ideia rapidinho, né? Também com Jesus, quem não muda, né, irmãos? Jesus, se você não mudar, não tem parte comigo. Falei, não, já muda. E Pedro vai falar, lava tudo, Senhor, dá um banho.
Pega uma lava-jato aí, dá uma lava-jato em mim, lava tudinho. E Jesus vai falar: não, você não precisa ser lavado, a não ser os pés. Tirar a sandália. Só os pés, tira a sandália. O demais você já está lavado pela palavra que eu vos tenho pregado. Você já chegou, você já lavou. Agora é hora de tirar as sandálias para viver o mais que Deus tem com você, em nome de Jesus. Amém? E nessa noite, Deus pediu para Moisés tirar as sandálias para poder manifestar a obra que ele tinha preparado para Moisés. E nessa noite, Deus te chama para que Ele possa dar continuidade ou manifestar a obra que Ele tem na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Talvez você esteja vivendo um deserto. Talvez você esteja no deserto. Talvez você esteja passando pelo deserto. Talvez você esteja enfrentando o deserto. E talvez você está tudo bem, tudo tranquilo. Independente do deserto ou do tudo tranquilo, Deus está te chamando para você experimentar mais dele, em nome de Jesus. Amém? Você quer mais de Deus para a sua vida? Amém? Deus tem mais para você. Não acabou. A Bíblia diz que nós vamos viver em novidade de vida. Novidade de vida é vida nova, dia após dia. Não dá para viver rotina com Deus, irmãos. Sabe por que não dá para viver rotina com Deus? Porque amanhece o dia, a gente recebe uma ligação, muda tudo, não é? Muda tudo. Com Deus não dá. Eu lembro quando eu recebi uma ligação 5h54 da manhã, mudou toda a minha vida aquele telefonema. Eu recebi 5h54 da manhã. Era a minha bênção que eu esperava há 4 anos e 8 meses. Um telefonema muda tudo, porque Deus tem novidade de vida. Agora nós precisamos desejar, nós precisamos querer, nós precisamos buscar, nós precisamos dizer: Senhor, tira a sandália. O que o Senhor quer que eu tire as minhas sandálias? O que é, Senhor, que está impedindo o agir do Senhor na minha vida? O que está impedindo o Senhor para que eu viva uma vida financeira abençoada? O que está me impedindo de viver a bênção que o Senhor preparou dentro da minha casa? O que está dentro dali que está atrapalhando? Senhor, eu quero tirar. Eu quero tirar, não quero nenhum empecilho, não quero nenhuma barreira, não quero nenhuma pedra, não quero nada impedindo o agir e o mover do Senhor na minha vida. Foi o que Moisés, depois de um diálogo com Deus, resolveu fazer, querido. E nessa noite, Deus quer que você se aproxime mais dele. Que você suba ao Monte Horebe. Que você chegue à presença dele. E que você tire a sandália dos pés nessa noite. Para viver o projeto e o plano que Deus tem com você. No nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar aqui os meninos aí do louvor. E as meninas, né? Nossa baterista é uma menina, né? Glória a Deus pela vida da Raquel. E nessa noite, o plano de Deus com você não parou. O projeto de Deus com você não parou. E hoje Deus vai dar uma guinada na sua vida em nome de Jesus. Assim como ele fez com Moisés. A partir daquele dia, Moisés nunca mais foi o mesmo. Moisés precisou voltar lá no Egito e tirar a sandália que ele deixou lá. E a partir daquele dia, Deus operou sinais, prodígios e maravilhas através da vida de Moisés. Moisés foi um dos grandes nomes bíblicos,
porque ele decidiu tirar a sandália. Que você tire a sandália nessa noite para viver o projeto que Deus tem com você. Qual a sandália precisa ser tirada, queridos? Deus continua sendo Deus. Ele continua santo. Ele só precisa, você, tiramos a sandália para viver o plano e o projeto que Ele tem conosco. E nessa noite, eu quero fazer um ato profético aqui, um gesto profético. Em nome de Jesus, entenda isso. Esse lugar aqui hoje é o Monte Horebe. É o Monte Horebe. E hoje Deus te chama para vir para o Monte Horebe. E quando você sair aí do seu lugar, o gesto de você sair aí do seu lugar e vir para cá, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu estou tirando a sandália dos meus pés. Eu estou tirando, Senhor. Hoje eu tomo uma decisão de deixar tudo para trás. As minhas experiências ruins, as minhas experiências negativas, as coisas que não deu certo, o meu jeito, a minha maneira, a minha forma. Hoje eu tomo a posição de deixar tudo para trás, para me aproximar do Senhor, para chegar a Horebe, o Monte Santo, o Monte de Deus, para que o Senhor possa fazer tudo que o Senhor planejou com a minha vida. Com a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me prostro diante do Senhor. Eu decido caminhar com o Senhor. Eu decido deixar o Senhor usar a minha vida da forma e da maneira que o Senhor quer. E o poder de Deus vai envolver você. O poder de Deus vai envolver você de uma maneira tão poderosa que você vai sair daqui como Moisés saiu daquele monte, cheio da presença de Deus, cheio do poder, da graça e da unção de Deus. Você vai sair daqui em nome de Jesus. Amém? E ninguém, queridos, ninguém podia resistir a Moisés. Não que Moisés era bom, mas porque a presença de Deus estava ali com ele. Os problemas, as lutas, as dificuldades não vão poder resistir a você, porque a presença, a unção de Deus está sobre você, no nome de Jesus. Amém? Quer se aproximar de Deus nessa noite? Quer subir o monte, né? Já está na reunião, a irmã falou que queria ir para o monte, né? Então nós vamos subir no monte hoje, em nome de Jesus. O grupo vai estar louvando, não, o grupo, a dupla, né? Enquanto nós vamos cantar um cântico aqui, você que quer subir, você que quer chegar a Horebe, a presença de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Depois nós vamos orar juntos, declarando o poder de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto o Júnior canta aqui, você está convidado a subir o monte e chegar à presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós vamos orar, queridos. O Senhor está nesse lugar. Você não está na presença de um homem, de uma pessoa. Você está na presença de Deus. O Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus que estava naquela sarça é o Deus que está aqui nessa noite. E o Deus que tem uma obra, um plano, um projeto com você. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu você. E nessa noite, Ele vai mudar o rumo da sua história. Aleluia. Assim como Ele mudou o rumo da história de Moisés, Ele vai mudar o rumo da tua vida. Aleluia.
As coisas que estão travadas vão destravar, em nome de Jesus. Tem coisas que você sonhou, planejou, e parece que caiu no mar do esquecimento. Deus não se esqueceu. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu daquela oração que você fez. Aquelas palavras que você disse a Ele, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Moisés passou 40 anos no deserto, mas Deus não se esqueceu de Moisés. Deus não se esqueceu de você. Talvez Moisés tinha pensado, já acabou, não tem mais jeito a minha vida agora. Acabou para o homem, mas para Deus não acaba. Aquilo que talvez já não fazia mais sentido, não tinha como voltar, não tinha como recuperar. Mas Deus pega aquilo que é improvável para fazer os prováveis celestiais acontecerem. E nessa noite Deus vai mudar a história de vidas aqui. Destino de vidas. Destino de famílias, de ministério, destino de circunstâncias e situações que estava caminhando para um lado, caminhando para uma direção. Deus vai reverter tudo isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Moisés estava lá no deserto, esquecido, ele, suas ovelhas, ninguém mais. Mas Deus falou, eu tenho um plano com você, eu vou te levar lá onde eu quero, e através de você eu vou operar, eu vou realizar grandes coisas. Você não está esquecido. Deus escolheu você, e hoje Ele vem ao teu encontro para mudar a tua história e colocar você novamente no trilho que Ele tem para você, para colocar você novamente na direção que Ele tem para você, porque Ele tem uma grande obra em você e com você. Moisés foi grandemente abençoado, mas muita gente foi abençoada através da vida de Moisés. E assim vai ser com você também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por você nessa noite. Nós vamos ministrar sobre a sua vida e vamos declarar o poder de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém? Use essa voz bonita aí que Deus te deu. Sua voz é bonita, né? Sabia disso? E ela é única, só você tem essa voz. Mas ninguém tem essa voz. Tem aqueles dubladores lá que dubla, né? Imita. Mas cada um de nós temos uma voz e a voz nossa é única. Ninguém tem uma voz igual à sua. Agora aproveita essa voz que Deus te deu aí, maravilhosa, e diz assim, ó. Vamos repetir bem alto. Eu vou falar e você repete aí. Vamos ver quem vai falar mais alto, eu ou você, né? Diga assim, hoje eu decido deixar o deserto para viver os planos e os projetos que Deus tem comigo. E, diga assim, e através da minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você vai viver os planos e os projetos que Deus tem contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?